E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui, e esse é o segundo episódio da série onde eu vou desenvolver plugin e layout para uma plataforma de anúncios com o WordPress. No episódio anterior, eu mostrei um pouco da estrutura do layout feita no Figma, e nesse episódio eu vou mostrar o meu ambiente de desenvolvimento e os recursos que eu utilizo tanto para desenvolvimento de plugin, de temas, para a gente começar a colocar a mão na massa. E mesmo que nessa série eu vá utilizar vários recursos avançados, para você que está iniciando, é um ótimo caminho para conhecer como realmente funciona a estrutura do WordPress. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente que eu utilizo para trabalhar com sites em WordPress. Atualmente, eu tenho um ambiente feito com Docker. O Docker ele é um sistema de containers que facilita muito quando você precisa subir ambientes até em diversos computadores diferentes aí, para você ter um ambiente bem estruturado. E também ele facilita que você consegue ter um ambiente muito próximo de um ambiente de produção, por exemplo. Então, acessando aqui, eu tenho um repositório no GitHub, onde eu tenho exatamente esse ambiente que eu utilizo. Ele tem container do PHP, do Nginx, do MySQL, Mayhog para capturar e-mails. E aí é muito simples aqui esse ambiente que eu utilizo. Eu tenho até um vídeo no canal mostrando como que eu configuro esse ambiente, tá? Então vocês podem dar uma verificada aí. Esse ambiente ele é específico para quem está trabalhando com Linux, tá? Para Windows também existe a possibilidade de trabalhar com o Docker e também existe a possibilidade de trabalhar com Linux dentro do Windows. Mas esse já é outro assunto que eu não vou abordar aqui, tá? Então vou seguindo aqui. Nesse ambiente eu tenho um script bem simples aqui que ele inicia o site para mim. Então ele vai subir todos os meus containers aqui e ele já está rodando o site. Então se eu tentar acessar agora aqui o endereço do site, ele já está de pé lá com um certificado seguro na máquina local. Então realmente é um ambiente bem próximo do ambiente de produção. E aí você deve estar se perguntando por que está essa telona branca aqui e não apareceu nenhum site aqui para mim. Eu já comecei a preparar a estrutura tanto do tema e do plugin que eu vou construir, então ele está 100% limpo aqui. Eu vou acessar o WP Admin para vocês verificarem. Lembrando que o WP Admin só para ambiente de teste, tá? Nunca deixe na sua produção o endereço de administração como WP Admin. E aí eu vou acessar aqui o nosso site aqui. Uma outra coisa que eu vou até mostrar como esse ambiente ele é bem estruturado, se a gente acessar o diagnóstico do WordPress, 0 problemas, 0 melhorias recomendadas, esse ambiente está 100% para executar o WordPress sem problema algum. Isso significa que ele passou em todos os testes de validação do WordPress, tanto versão de PHP, versão do SQL, se o HTTPS está ativo, então requisições aqui, loopback está funcionando, é possível se comunicar com wordpress.org, né? E isso num ambiente local, dentro da sua máquina, ele consegue ter toda essa qualidade bem próxima a de um servidor hospedado aí na nuvem. Outra coisa interessante é que no começo da série eu falo que eu vou desenvolver tanto o tema quanto o core do plugin, tanto as funcionalidades, estendendo o core do WordPress, né, criando o nosso próprio plugin para essas funcionalidades da plataforma. E só que também tem um plugin que eu vou utilizar, na verdade 2 plugins. Um que vai ser o Advanced Custom Fields Pro, que é o ACF, o famoso ACF, para campos customizados no WordPress. Isso daqui para ganhar agilidade no processo de desenvolvimento. Então a gente vai utilizar ele para customizar os campos que vai ter na postagem de um anúncio, nas configurações do usuário, nas nossas categorias customizadas. Então ele ajuda bastante. O ACF é um plugin assim que eu não dispenso para desenvolver uma estrutura mais robusta para o WordPress. E outro que eu vou utilizar é esse Query Monitor. Esse Query Monitor ele é um plugin voltado para ambiente de desenvolvimento. Então se eu for no meu index aqui que está totalmente limpo agora, né, e clicar nele aqui, ele também vai abrir aqui embaixo essa aba que tem muita informação. Então, informações das condicionais, né? Ou seja, condicionais que são true nessa página, condicionais que são false. Então tá aqui, ó, is front page, is home, eu tenho várias outras condicionais aqui. E isso ajuda bastante na hora que você está desenvolvendo para saber quais condicionais você está atendendo naquele momento dentro daquela rota do WordPress, né? Então eu tenho aqui, ó, os scripts que foram carregados nessa página, os styles que foram carregados nessa página. Vamos ver, ó, requests aqui, ou seja, request que ele fez. Você também tem as queries
que ele fez quando você carregou essa página, tem bastante informação para você ter segurança no que você está fazendo quando está desenvolvendo com WordPress. E como ele é um plugin voltado para desenvolvimento, se eu acessar uma seção aqui anônima onde eu não estou logado, você vê que ele não tem essa aba aqui exibindo, né, o Query Monitor. Eu vou fechar aqui, só que você também pode querer ver essas informações quando o usuário não está logado, para entender o comportamento de um usuário quando ele não está logado na plataforma. Então é possível até nas configurações dele setar um cookie de autenticação. Vou clicar aqui, ó, foi configurado este cookie. E aí eu posso fazer logoff nessa instância aqui do meu navegador, né? Se eu acessar como anônimo, esse cookie não vai estar lá. E aí ele continua tendo acesso a todas as informações do Query Monitor e agora eu consigo ter todas aquelas informações mesmo quando o usuário não está logado. E voltando aqui para o nosso WordPress, eu já tenho o meu tema ativado, que é onde eu vou começar a desenvolver ele, e nos plugins, como eu mostrei já os dois que estão lá, mas eu também vou ter o plugin do core da nossa plataforma também ativado aqui. Só que aí eu vou mostrar para vocês aqui no VS Code. Eu utilizo o VS Code para desenvolvimento com PHP. Por exemplo, tem muita gente que desenvolve com PHP Storm, que é uma ferramenta incrível também, mas o VS Code tem me atendido de forma assim maravilhosa e eu estou utilizando ele já há um bom tempo para desenvolvimento com PHP. E as extensões que eu utilizo do PHP no VS Code é o PHP Debug do Felix Becker, PHP Doc Blocker para fazer documentação, PHP IntelliSense e o PHP Refactor aqui, que ajuda na hora de você renomear algumas classes, algumas coisinhas aí, ele ajuda bastante. Já na estrutura do plugin e do tema, eu vou abrir aqui o que eu monto inicialmente. Eu monto um workspace, ou seja, no workspace você consegue adicionar várias pastas que você está trabalhando no projeto ao mesmo tempo, então eu vou trabalhar tanto com o plugin tanto com o tema aqui, então eu monto as duas pastas ali, as principais que eu estou trabalhando naquele momento, com o Workspace, que no meu plugin eu tenho algumas pastas aqui, eu vou mostrar mais ou menos por cima, porque se eu fosse mostrar bem detalhadamente, a gente faria uma série só para falar dessa estrutura aqui. Então eu utilizo o Gulp, que eu estou importando vários pacotes ali do Gulp. O Gulp SAS, que eu utilizo o SAS para o CSS, o Gulp Clean para CSS, o Post, Source Maps, Auto Prefixer, ImageMin, Webpack, Browser Sync, né? Tem bastante coisa aqui e tem uma série de configurações que eu já fiz para o ambiente que eu trabalho, que eu utilizo, até para gerar a build do meu plugin aqui. Então vou dar um exemplo até rápido, mostrar para vocês também. Utilizo o Composer para importar algumas dependências aqui. Eu tenho o ACF Stubs, que vai me trazer todas as funções do ACF. Eu consigo visualizar todas as funções do ACF no meu projeto. E eu também tenho WordPress Stubs para todas as funções do WordPress. Já no meu arquivo principal, o meu plugin ele nem aparece na lista do WordPress ali, porque ele ainda não tem um arquivo principal de chamada, que é recomendado ter até o mesmo nome do arquivo da pasta aqui, aonde está, como foi criado o plugin. Então eu tenho aqui, ó, na minha pasta Source, essa pasta Source é onde eu vou colocar as minhas imagens, vou criar os meus JavaScripts, os meus scripts aqui, vou criar essa estrutura inicial do PHP, e você já vai entender por que também, e vou criar toda a parte de estilo, tanto do plugin quanto no tema. Eu também tenho uma estrutura bem parecida aqui, ó, tá? Aqui no caso do plugin, por que eu tenho esse PHP aqui? Eu utilizo uma outra biblioteca também do Gulp para fazer um replace no arquivo e eu informo aqui, ó, plugin name, plugin version, e eu tenho algumas variáveis aqui que vai me ajudar na hora do desenvolvimento, tá? Eu vou trocar até o text domain dele aqui também, colocar aqui o mesmo text domain que eu tenho aqui em cima. Vamos adicionar ele para cá. Beleza, salvar. E aqui no meu Gulp File, você vai ver que eu tenho esses patterns aqui, que são os que vão fazer o replace com aquelas informações de plugin name, plugin version. E eu tenho, caso ele esteja em produção ou em desenvolvimento. Então tenho dev patterns e aqui o prod patterns também. Deixa eu já confirmar também. Outro que eu utilizo é o Gulp Pot, que ele gera automaticamente aqueles arquivos de tradução do WordPress. Então eu vou colocar aqui para nosso plugin ou nosso tema ele ser possível de fazer a internacionalização, né? Então vou deixar aqui prefix text domain, deixa eu copiar o meu, opa, aqui ó, legal que já tem até algumas coisinhas para acertar aqui na minha estrutura, beleza, salvei também. E agora eu só vou dar, opa, tem mais um aqui que eu tenho que alterar.
languages/descartar core. Beleza. E agora eu vou dar um npm start para iniciar o meu ambiente de desenvolvimento. Agora na hora que eu rodei, ó, ele já vai abrir novamente o meu ambiente aqui. Você vê que ele está trazendo um localhost. Vou mostrar aqui para vocês também o que acontece aqui. No caso, como eu estou usando o browser sync, ele está fazendo um proxy do meu domínio aqui para esse localhost. Qual que é a vantagem de utilizar o browser sync? Qualquer coisa que eu fizer aqui, eu vou até abrir do lado aqui para vocês verem. Qualquer coisa que eu atualizar no meu plugin enquanto eu estiver trabalhando, então vou dar um save aqui, ó, ele vai atualizar a página para mim. Então eu vou vendo as coisas acontecendo a cada alteração que eu faço, a cada CSS, cada função, ele já vai atualizando a página para mim. E agora que eu rodei o npm aqui e ele subiu todo esse ambiente aqui baseado no gulp, ele cria já para mim também, nesse ambiente, a pasta de distribuição onde eu tenho os arquivos CSS e JavaScript, que ele vai ser minificado quando a gente fizer para produção. Ou seja, vou até mostrar um exemplo aqui. Outra coisa aqui também, ele criou já o nosso arquivo principal aqui, ó, descartar core, e ele traz aqui, ó, o nome agora, certinho formatado, ele traz a versão, tanto aqui no meu version aqui do header aqui do plugin, tanto quanto aqui esse meu version. Então ele fez a substituição de todas aquelas informações que eu falei para vocês, e isso vai ser uma vantagem, porque na hora que eu rodar o outro script aqui, que é para fazer a build, vamos rodar ele aqui, por exemplo, deixar ele executar. Beleza, ele fez a build aqui do meu plugin, e aí você vai ver que aqui no dist, por exemplo, eu já vou ter os arquivos tanto minificado para já otimizar a entrega tanto do plugin quanto do tema. E se a gente acessar a pasta lá do meu plugin, vamos entrar aqui, ó, descartar core, ele lança aqui para mim já com a versão. Então eu posso pegar isso daqui e enviar, por exemplo, para o cliente, que ele consegue instalar lá tranquilamente o plugin já certinho e só com os arquivos que são importantes para a produção. Então eu não tenho a pasta de source aqui, eu não tenho a pasta do Node Modules, ele deixa já prontinho esse plugin para produção. Então esse aqui é o meu ambiente para desenvolver tanto temas quanto plugins. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui, eu acho que ainda dá tempo nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Vamos rodar de novo aqui o npm start. Beleza, deixar ele rodando aqui. E agora vamos acessar o nosso WP aqui, dar um F5, ele já vai aparecer aqui, e aí ele já aparece aqui, por exemplo, também. Então eu sei que esse é o plugin que está para mim em ambiente de desenvolvimento, né, o source aqui. Vou pegar o plugin que a gente acabou de gerar também, aquele arquivo, e vou pedir para adicionar aqui só para vocês verem que a instalação é como uma instalação comum, né? Tem que ser. Instalar agora. Eu só não vou ativar ele porque esse plugin que foi gerado, ele tem exatamente as mesmas classes do meu plugin que está ativo aqui, então daria um conflito aqui, mas eu não preciso desse plugin aqui na versão que é entrega para o cliente, porque eu estou em ambiente de desenvolvimento. Mas está aqui, ó, certinho aqui, versão, todas as informações dele aqui, ok? E se eu enviar uma atualização, se eu não quiser utilizar um servidor para fazer atualizações automáticas desse plugin, eu posso enviar uma atualização também como arquivo, o cliente faz a instalação dele lá normal e esse plugin vai ser sobrescrito por aquela nova versão, tá? Então vamos remover ele daqui. Deixa eu ver o que eu posso mostrar mais para vocês também. Como eu falei dos containers lá no começo desse vídeo, os containers que são montados, eu tenho um container do meio hog, que ele fica nessa porta aqui, 8025, que ajuda bastante também no desenvolvimento, porque ele faz o quê? Ele intercepta todas as informações de envio do e-mail. Então, tudo que eu precisar testar de e-mail, eu também testo direto no meu ambiente. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, no meu configurações, eu vou pedir para trocar esse e-mail aqui, por exemplo, para rodrigo@infographic.com.br. Vamos pedir para salvar aqui. Nesse momento, o WordPress faz um disparo de e-mail, né? E ele vai cair exatamente aqui no meu e-mail hog com a informação, ó, a hash aqui de alteração do usuário principal ali do WordPress, né? Do e-mail principal de administração. Se eu pedir uma nova senha, tudo que eu fizer com o e-mail vai cair
diretamente aqui no meu Mailhog e aí eu consigo interceptar essas informações e trabalhar no desenvolvimento com os disparos de e-mail também, tá? Então vamos seguir aqui também. Falei um pouquinho do Mailhog e outra parte extremamente importante é a depuração de código. Se você é desenvolvedor e está trabalhando tanto com WordPress ou com PHP, se você ainda utiliza vardump, printyor para ver como que está chegando o código no final ali, você está fazendo de forma completamente errada. O melhor de se fazer é depurar o código com uma ferramenta feita para isso. E para o PHP, a gente utiliza o Xdebug para fazer a depuração. Eu já tenho ele configurado nesse meu ambiente aqui, em todo aquele processo automatizado, ele já está configurado também dentro do container do PHP e aqui, se eu for tentar executar uma depuração no VS Code que fica aqui nessa aba aqui, debug, eu posso criar um novo arquivo, um JSON, um launch JSON aqui, eu vou criar um arquivo normal aqui ó, com Chrome por exemplo, e eu já tenho um arquivo de configuração que está configurado a parte do PHP. Essa configuração é específica do meu ambiente, cada ambiente tem que ser feita a configuração específica para ele, tá? Então, vou salvar aqui e agora a gente já pode iniciar um launch aqui. Eu vou dar o play na minha depuração. Nesse momento, vou pegar aqui o nosso site de volta. Vamos entrar aqui na parte de plugins novamente. Você vê que toda a ação que eu realizo aqui, ele está depurando no nosso console aqui. E aí, a partir desse momento que as coisas começam a ficar legais. Se eu pegar o nosso arquivo, vamos lá no nosso arquivo principal aqui. Eu tenho um arquivo que ele é chamado exatamente na inicialização quando o plugin é carregado. Então aqui ó, eu tenho um action aqui quando é carregado esse plugin. Se eu marcar, agora que eu estou depurando, eu tenho a opção aqui ó, de marcar esses breakpoints. Vou até voltar no debug aqui. O que é esse breakpoint? Eu estou pedindo para o código parar a execução quando alcançar esse breakpoint. Então eu marquei ele aqui nessa parte aqui do código, por exemplo, e eu já nem cheguei a atualizar ali, ele já recebeu uma solicitação, mas eu vou atualizar de novo para a gente pegar esse breakpoint acontecendo. Na hora que eu atualizar o meu WordPress, na hora que ele chegou nessa ação, ou seja, ele carregou o plugin e ele encontrou essa ação, ele vai trazer todas as informações que foram carregadas nesse momento. Então aqui ó, eu tenho uma pancada de variáveis locais aqui que estão sendo carregadas, ó, o meu plugin que foi carregado, a versão dele, a instância do plugin e várias outras variáveis aqui. E dependendo de onde você estiver fazendo essa depuração, por exemplo, eu tenho o PageNow aqui, que é uma variável global do WordPress, então quando ele carregou o plugin, ele já tem a informação do PageNow, que eu estou na página plugins.php, igual está aqui. Então você tem toda a informação aqui que você precisa para depurar de verdade o seu código e ter controle do que está acontecendo em cada parte dele. E minha gente, isso aqui foi só o início. Eu acho que eu consegui mostrar mais ou menos o que eu queria aqui sobre o ambiente de desenvolvimento que eu utilizo para WordPress. Igual eu falei, esse é um ambiente utilizado por mim, não é uma regra, não existe regra para programar, para falar a verdade, mas eu, anos e anos de trabalho, eu fui escalando meu ambiente para ele ser o mais otimizado possível e me entregar a máxima qualidade também para o desenvolvimento de plugins e temas para o WordPress. Então eu consegui apresentar um pouco desse ambiente, que tem muita coisa, tem container, tem PHP, tem Mailhog, tem Gulp, tem NPM, tem scripts automatizados, tanto para iniciar o site, para gerar a build do meu plugin, do meu tema, né? Tem a parte de depuração que eu acabei de mostrar aqui, então tem bastante coisa para o ambiente estar 100% para você conseguir desenvolver realmente com uma grande qualidade, tanto tema quanto plugin. E nesse vídeo eu nem cheguei a falar da parte de versionamento com o Git. Atualmente eu estou trabalhando com a metodologia, né, do Git Flow para a gente ter as nossas branches de Master, Developer, recursos, features, né, de bug fix, de versões, as releases, as tags. Então eu até nem trouxe aqui porque eu acho que é bastante conteúdo também para falar sobre versionamento nesse vídeo que eu tô falando sobre o ambiente, né? Mas já seria outra parte que é bem importante também conhecer, ter um controle ali para você estar desenvolvendo de forma segura. E se você
passou por aqui, chegou até o final do vídeo e você é iniciante, eu posso ter falado muitos assuntos aqui que são de níveis mais avançados, mas qualquer dúvida que ficou, manda aí nos comentários. Se vocês quiserem alguns vídeos específicos falando de cada um dos assuntos que eu passei por esse vídeo, manda aí nos comentários também, que eu vou estar otimizando o nosso tempo aqui para tentar fazer esses vídeos também, para entregar esses recursos para vocês começarem a realmente desenvolver para o WordPress com qualidade e profissionalismo. E é isso aí, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui e já sabe, né? Se tá curtindo essa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Igual eu disse, manda nos comentários também opinião, sugestão, dúvida, que eu quero responder todos os comentários para vocês, todas as dúvidas. E como eu disse, essa série é uma série que eu ainda não vi sendo feita no YouTube, mostrando esse desenvolvimento avançado com o WordPress para uma plataforma que vai entrar no ar em breve. Então é um desenvolvimento real, com recursos reais, para o mundo real e mostrando sim que é possível desenvolver plataformas mais robustas com desenvolvimento avançado utilizando o WordPress, removendo aquele preconceito que o WordPress é para sites pequenos, para blogs, né? Porque tem muita essa questão que hoje, querendo ou não, a gente tem muito profissional no mercado que só sabe trabalhar com WordPress fazendo a instalação de plugins, não sabendo estender nenhuma das suas funcionalidades para poder realmente fazer recursos aí que atinja o objetivo daquele cliente. E no próximo vídeo a gente vai começar a colocar um pouco a mão no código, colocar a mão na massa. Provavelmente eu vou mostrar também como eu inicio os repositórios aqui do Git para esse projeto. Eu vou estar utilizando o Bitbucket, que é a plataforma que eu utilizo para guardar os meus repositórios, e talvez a gente consiga ver tanto repositório e começar a colocar um pouco a mão no código também, para a gente começar a estruturar o funcionamento dessa plataforma. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!